Ana abriu o portão, entrou e ficou ali parada olhando. Tudo estava diferente. O enorme jardim já não era o mesmo. As roseiras que antes perfumavam todo lugar agora murchavam sem água, sem flores e sem vida. O casarão da vovó era velho. Parecia um templo silencioso de memórias passadas e esquecidas, cheiro da poeira e lavanda seca. Um casarão repleto de tragédias. Pensou Ana. A primeira foi o tio caçula de Ana, que com apenas 4 anos de idade caiu da janela de um dos quartos do 2º piso. A segunda foi o suicídio do vovô, pouco tempo depois do acidente fatal do caçula. A terceira e última aconteceu pouco tempo atrás. A tia Maria caiu de um penhasco perto dali. O interior refletia a tristeza e a idade do casarão. O piso de madeira rangia com cada passo que Ana dava em direção da sala de estar, onde a vovó estava sentada em sua cadeira perto da janela. Suas mãos finas e enrugadas tremiam enquanto abraçava sua única neta. Ana, sussurrou a vovó olhando para a neta com os olhos tristes de sempre. Você veio, minha neta. Claro, vovó, estou aqui para cuidar de você. Nas primeiras semanas tudo parecia normal. Ana seguia a rotina administrando medicamentos e ajudando a vovó a relembrar das boas memórias como parte de sua terapia. Elas conversavam sobre tudo e principalmente da tia Maria, a última tragédia. Vovó sempre falava da filha com carinho e a voz cheia de tristeza e saudade. Maria era minha luz, minha vida. Ela foi a única que nunca me abandonou, dizia a vovó. Quando a noite chegava, o casarão acordava e as batidas começavam na sala de visitas. E depois de algum tempo, paravam. Numa noite, ao ouvir a mesma batida, Ana perguntou: Vovó, você ouviu? A expressão da vovó mudou e, apertando a mão de Ana, disse: Ouvi sim, filha. Ela está aqui. Ana assustou e perguntou: Quem, vovó? A vovó olhou em direção da sala de visitas e, com uma expressão ainda mais estranha, respondeu: Maria. Ela está aqui. Ela nunca saiu daqui. A princípio, Ana descartou o que ouviu, pensando ser apenas consequência da demência. Mas com o passar dos dias, as perturbações pioraram. As batidas na sala aumentaram de tal maneira que nem Ana ou a vovó conseguia dormir. Certa tarde, Ana encorajou a vovó a continuar sua terapia de escrita. Vovó, dessa vez eu quero que a senhora escreva aqui tudo o que conseguir lembrar, disse Ana, colocando um caderno em suas mãos. A vovó pensou por alguns segundos e, com a testa franzida, escreveu lentamente: Sinto falta do meu filho. Sinto muita falta dele. Ana sentiu uma pontada no coração. Seu papai havia cortado relações com a vovó desde muito tempo atrás. O porquê ou a razão, ela nunca soube e jamais entendeu. Afinal, a vovó era gentil e amorosa. A terapia continuou e em seguida a vovó escreveu algo que deixou Ana espantada e confusa. Eu sentia tanto frio. Ela não me deixava sair. Ela me mantinha trancada. Ana franziu a testa e perguntou: Vovó, quem te trancava? A vovó não respondeu. Apenas balançou a cabeça, apertando a caneta e rabiscando freneticamente o que havia escrito. Ana passou o resto do dia pensando no que a vovó escreveu. Não podia acreditar que Maria, a filha mais carinhosa e cuidadosa de todos, fosse capaz de tanta maldade. Naquela noite, tão logo as batidas começaram, Ana saiu procurando descobrir a fonte ou quem batia. Ao chegar na sala, Ana notou que com cada batida, um dos quadros pendurado em uma das paredes sacudia que quase caía.
E bem devagar, Ana aproximou do quadro e com as mãos trêmulas o removeu. E naquele instante, as batidas pararam. Atrás do quadro não havia nada, além de um pequeno corte no papel de parede. Ana começou a puxar e rasgar o papel, pedaço por pedaço. E pouco a pouco foi descobrindo um pequeno compartimento. E dentro dele, um diário. Ana não podia acreditar no que lia. Todas as tragédias não foram acidentes e nem suicídio. Agora ela entendia perfeitamente o comportamento e desamor do pai. Ana terminou de ler o diário e, ao colocá-lo de volta atrás do quadro, ouviu passos entrando na sala. Ana virou e assustou ao ver a vovó. Sua expressão já não era a mesma de poucas horas atrás. Seu olhar sério e irreconhecível indicava exatamente o que pretendia fazer. Ana não pensou duas vezes. Abandonou o casarão, a vovó e, assim como seu papai, deixou a história e o passado da família para trás.